Este ano o Museu de Babá de Bassal comemora o Dia dos Monumentos e Sítios, passados complexos, futuros diversos, na Igreja da Confraria de Nossa Senhora de Cabeça Boa. Passados com uma via sacra milenar e com a obra de arte contemporânea inserida no espaço religioso. Futuros, segundo a encíclica Laudato Si do Papa Francisco, com respeito pela ecologia e pelo espaço comum. São nossos convidados o capelão Padre Estevinho e o escultor João Ferreira, da Galeria História e Arte. Obrigada pela sua presença aqui neste espaço religioso. Então eu gostaria de lhe perguntar acerca da Via Sacra que temos aqui, sobre o que é uma Via Sacra, para as pessoas que não sabem, não é? E esta Via Sacra tem uma nova leitura do Papa Francisco. O que diferencia da Via Sacra milenar? Olá, bom dia. E, em primeiro lugar, obrigado por terem vindo aqui ao Santuário da Confraria do Senhor Jesus de Cabeça Boa. E esta Via Sacra é uma Via Sacra atual. Portanto, aquilo que a diferencia de todas as outras é a sua linguagem atual. Quer na forma, quer inclusive no conteúdo de algumas estações que foram introduzidas. A Via Sacra é algo que vem da espiritualidade do século XII e XIII, com as cruzadas que foram a Jerusalém e, consecutivamente, com os peregrinos que iam a Jerusalém e queriam lá seguir os passos de Cristo, mas depois, ao mesmo tempo, queriam transportar para a Europa esses mesmos passos para continuarem a Via Sacra que se fazia, ou os passos de Cristo que se seguiam e que se seguem em Jerusalém. Portanto,
estamos a falar de uma espiritualidade medieval, mas estamos a falar de algo que continua atual. E esta atualidade é dada pela arte de cada tempo. Há diferentes formas de vias sacras. Esta tem uma linguagem atual porque foi concebida sobre um esquema de Jean-Marie Pelletier, uma teóloga francesa que tem o Prémio Nobel da Igreja, digamos assim, o Prémio Ratzinger, de 2014, a quem o Papa Francisco confiou o encargo de tornar mais bíblica as estações da Via Sacra, porque algumas assentavam muito numa espiritualidade e num devocionismo popular que correspondia pouco a uma linguagem bíblica, aos fundamentos da Bíblia. Portanto, este é o caráter de novidade que Jean-Marie Pelletier introduziu na Via Sacra, que foi rezada no Coliseu pelo Papa Francisco em 2017. Com base nestes textos, o autor desta Via Sacra, João Ferreira, introduziu também uma forma nova. Introduziu 3 estações de novo e deu-lhe este caráter, esta beleza, imprimiu esta beleza figurativa, embora um pouco minimalista, mas que tem tido a adesão das pessoas que aqui vêm, que têm reportado e dado a entender que gostam, e aquilo que vai de encontro também à espiritualidade, porque todos os dias, quando eu venho aqui, de manhã ou à tarde, encontro sempre gente a fazer este percurso de Cristo, neste pequeno Calvário, neste espaço belo de natureza que é o Santuário da Confraria do Senhor Jesus de Cabeça Boa. Portanto, um espaço que foi dignificado pelas esculturas que aqui se introduziram, sem modificar muito a paisagem. A escolha dos materiais, o facto de ser uma escultura em ferro, com estas características que tentam imitar o aço cortem, e esta cor assim oxidada, permite que se integre bem na paisagem sem se sobrepor a ela. Portanto, e é esta novidade que temos aqui desde 2018, 2019, que esta obra está aqui para a devoção das pessoas e também para o embelezamento deste espaço de natureza ímpar de Bragança. E agora ainda falta, para acabarmos esta estação, era de vontade do Sr. Padre Estevino finalizá-la com a figura de São Francisco de Assis. Sim, de facto era uma vontade que eu tinha também, que aqui figurasse São Francisco. São Francisco, em primeiro lugar, por causa do documento do Papa Francisco, Laudato Si, que vem introduzir uma novidade no discurso da Igreja, uma novidade, uma encíclica dedicada exclusivamente aos problemas ambientais, à natureza, inspirada naquele que foi também o inspirador do Papa Francisco, São Francisco de Assis, de quem o Papa escolheu o nome de Francisco, precisamente por causa de Francisco de Assis. Estando esta Via Sacra, esta instalação feita neste local, fazia todo o sentido que se tivéssemos aqui São Francisco de Assis, o protetor dos animais, o homem da ecologia, o santo da ecologia e da natureza, que dialogava com a criação, chamando a irmã natureza, os irmãos animais. Era importante que aqui tivéssemos este patrono. Por outro lado, porque esta Via Sacra está intimamente ligada ao Papa Francisco e a esta renovação que ele introduziu. Por isso, era de todo, complementava todo este conjunto, se pudéssemos ter aqui também a figura deste patrono, São Francisco de Assis. E, de facto, é o patrono dos nossos dias, porque a ecologia é algo de emergente e algo de importante todos nós termos presente, e ter aqui o protetor
dos ecologistas, ter aqui alguém que nos recorde a importância e a emergência da ecologia nos dias de hoje era fundamental. Então apelamos aqui também a todos os devotos e não devotos a ajudarem a confraria e a fazer a vontade também do Sr. Padre Estevinho a rematar esta nossa via sacra com São Francisco de Assis. E se me permite ainda, não era apenas uma questão, penso que não será apenas uma questão minha, mas é uma questão de exigência de todo este conjunto, um complemento, um remate de toda esta beleza. E, por outro lado, era importantíssimo que este espaço se renovasse. Todos os espaços da cidade se renovaram em estruturas museológicas, em estruturas urbanas, nas rotundas e tudo isso. E este é um local que o tempo consagrou e que Bragança deveria prestigiar também um pouquinho mais. Não só aqui o santuário, mas toda esta zona envolvente da estrada de turismo, foi dos anos 50, 60, que foi já palco de corridas automóveis, de motociclistas. Hoje a corrida é outra. Hoje a corrida são as pessoas que fazem todos estes percursos pedestres, que hoje de facto estão ganhos para as pessoas. São os médicos, inclusive, a recomendar todas estas caminhadas, todos estes percursos. Precisaríamos valorizar um pouco mais este circuito daqui de São Bartolomeu. Porque de facto, desde que saíram as motas, desde que saíram os carros, a estrada não tem sido suficientemente valorizada. E tendo em conta que agora temos este espaço pedonal, era importante também que fosse melhorado para as pessoas poderem fazer as suas caminhadas aqui em volta do Monte São Bartolomeu. Sim, porque não temos um percurso de passeios, não temos uma ciclovia, não... Já vamos tendo ali a ciclovia junto do IPB e aquele passeio pedonal que já está a ganho, efetivamente. Mas este é outro onde as pessoas têm um espaço maior para poder percorrer e o espaço único de natureza. Único, porque isto é um espaço único e direi até único a nível nacional, porque é de uma beleza única. Por isso foi construído também quando se delineou a estrada, foi precisamente para aproveitar toda esta envolvência, quer da natureza em volta deste cabeço, quer a vista privilegiada que tem sobre a cidade, sobre o castelo, que de facto que necessita ser valorizada. Pois, com todos os miradouros, não é? Que também estão muito esquecidos. Exato. Sim. E este é de facto um emblema da nossa cidade, se assim o quisermos dizer. Não apenas aqui a capela da confraria do Senhor Jesus de Cabeça Boa, mas todo este espaço envolvente. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Padre Estevinho. É que agradeço. Olá, João. Muito obrigada por estares aqui presente, para podermos conhecer um bocadinho do teu processo criativo na Via Sacra que temos aqui na confraria da Igreja do Senhor da Cabeça Boa. E gostaríamos de perguntar como se iniciou o teu processo criativo, sendo este um trabalho de encomenda, que para um artista não é fácil. Bem, primeiro quem tem a que agradecer sou eu, pelo convite e por este trabalho de divulgação da obra, que desde já agradeço. Quanto ao trabalho criativo, passou sobretudo primeiro por uma fase de pesquisa. Uma vez que esta Via Crucis, como já disse o Sr. Padre Estevinho, ainda nunca tinha sido representada, uma Via Crucis sui generis, digamos assim, porque foram retirados da mesma todas as estações que não vinham na Bíblia e foram acrescentadas outras estações novas. Ora bem, essa pesquisa das novas estações obrigou um certo trabalho a pesquisar, desde as Bíblias mais antigas até às últimas Bíblias traduzidas, como do Frederico Lourenço, como depois de outra busca paralela que foi sobre a iconografia das próprias estações, que aí foi feita através, sobretudo, do Louis Roux,
em que fomos ver o que significava cada peça, cada coisa que teríamos que colocar em cada estação. Procurou-se abordar uma linguagem muito simples, muito direta, porque isto está feito para as pessoas receberem diretamente a mensagem, sem terem que estar com grandes interpretações, com grandes conhecimentos de arte, digamos assim, para perceberem a mensagem. Portanto, esse trabalho de encomenda que obriga sempre, é sempre um trabalho que é mais difícil, porque já estamos sujeitos a fazer aquilo, digamos, a produzir aquela obra. A criatividade não é que fique limitada, mas, por outro lado, até às vezes exige mais criatividade, uma vez que há que fazer pesquisas para não copiar de outra pessoa que já tenha sido feita. É preciso tentar dar um cunho pessoal, de maneira que é sempre um trabalho mais difícil. E tiveste de emergir em toda a espiritualidade, não é? Sim, sacra, para conseguires criar esta beleza que temos aqui no santuário. Muito obrigado. Mas, claro que sim, que a parte da espiritualidade é feita não só na parte da pesquisa, como já disse, mas depois em todo o desenrolar da obra, que é uma obra de um trabalho moroso, porque é em ferro forjado, é preciso aquecer o ferro, às vezes arrefece, é preciso voltar a aquecer para bater outra vez, de maneira que tem que estar imbuído num certo espírito criativo e faz parte do projeto de criação. Há aqui uma estação que é bastante curiosa para mim, que é a estação onde aparece um dado. Sim. É a estação na qual Cristo é despojado das suas vestes. Chama-se assim, eu tenho a impressão que é a 12ª estação. Não, a 12ª não, mas agora já não tenho presente. Mas quando é despojado das suas vestes, os romanos jogam as roupas de Cristo aos dados. Por isso é que o dado está ali, que representa o sorteio que foi feito com as roupas de Jesus. E a 15ª, que ainda não estava iconograficamente representada? Bem, é difícil que na Bíblia não haja já nada que não esteja iconograficamente representado. Praticamente está tudo. É, de facto, uma nova, a 15ª, foi o Papa João Paulo II que introduziu esta nova estação, que representa a ascensão de Cristo aos céus. De maneira que o trabalho foi só tentar não copiar, não estar a seguir o que já tinha tido sido feito e dar um cunho pessoal, uma interpretação mais pessoal dessa estação. Pois, porque depois vemos aqui que as estações estão tão bem inseridas no espaço que muitas vezes temos o fundo do céu. Sim, sobretudo no lado posterior da igreja, elas têm o fundo do céu. De qualquer maneira, uma preocupação, como já referiu o Sr. Padre Estebinho, devido ao São Francisco, devido ao Papa Francisco, também a preocupação ecológica que ele nos levantou, quer dizer que todos nós já temos que a ter, e era a obrigação tê-la, e procurou-se usar materiais que se integrassem. Usou-se o ferro, o aço, mas depois deu-se um tratamento de aço córtano para estabilizar o estado e a ferrugem, para que não enferrujasse mais, para que criasse esse tom que não estranhasse, que não chocasse com o resto do ambiente, com o resto da paisagem que aqui estava. Olha, e houve alguma estação que tivesse dado assim mais dores de cabeça, que tivesse sido assim um bocadinho mais complicada? Bem, todas elas tiveram um certo trabalho de busca, de pesquisa, mas houve uma estação que, deixem-me ver aqui, que eu tenho para aqui uns copianços, que é Jesus Rei da Glória. A única ideia que tínhamos, a única referência que tínhamos era esta, Jesus Rei da Glória. E deu um certo trabalho, porque Anne-Marie Perrier não especificava o que era, e deu uma certa busca em saber. Então, depois de procurar, depois chegamos à conclusão que era o momento em que Jesus
lhe é posta a coroa de espinhos e o manto, e é ridicularizado, digamos, chamando-lhe rei dos judeus. Então agora safa-te, tu que és o rei dos judeus. Foi como não havia ainda nenhuma. E eu penso que esta representação desta estação com estes elementos será única, porque que eu tenha conhecimento, não há mais nenhuma feita seguindo esta metodologia, digamos. Sim, porque tem uma linguagem que mesmo quem não seja tão católico ou tão praticante consegue imbuir-se aqui nesta via sacra e fazê-la com espiritualidade, com coração aberto, porque está de uma forma muito criativa, mas ao mesmo tempo muito simplista, portanto com uma leitura muito fácil. Pois foi precisamente esse um dos objetivos, era que as pessoas reconhecessem de imediato qual a estação representada e que a mensagem passasse rapidamente, que a entendessem, sem estarmos com grandes subterfúgios e com grandes tentativas de modificar, de alterar. Não. Fizemos a coisa de maneira simples, de maneira direta, para que tenha precisamente essa mensagem rápida. Muito obrigada, João. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Nada. Não. Então visitem esta bela via sacra que tem o prazer de nos abrir os horizontes e de nos imbuir e levar-nos para uma espiritualidade e para a natureza, como disse o Sr. Bates de Vinho, segundo São Francisco de Assis, o respeitar do nosso espaço, o respeitar do nosso mundo, que tanto precisamos agora também de pensar e de estar neste modo de pandemia, e é um sítio a visitar e a agradecer aqui à confraria, ao Sr. Bates de Vinho e ao escultor João Ferreira a maneira como nos oferecem esta obra de arte.